Por que tanta implicância com as imagens? Vamos começar com a seguinte pergunta: você crê na Bíblia? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Se você crê na Bíblia, vamos a ela para ver o que diz lá sobre esse assunto. Muitas pessoas acreditam que amam a Deus e que estão fazendo a vontade de Deus, só que estão se prostrando diante de imagem. Elas fazem suas petições diante da imagem. Elas reverenciam a imagem e sentem uma necessidade de ter aquela imagem ali como uma representação para estarem diante de Deus. Para o homem isso é compreensível, mas para Deus isso é idolatria. Vamos ao texto bíblico de hoje, que está em Êxodo 20, 4, 5 e 6, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Em alguns lugares do mundo, as imagens são de animais, às vezes é o Deus Sol, enfim. Aqui no Brasil é mais comum as imagens de pessoas, que representem o próprio Jesus, Maria, apóstolos, outros personagens bíblicos e também pessoas que foram canonizadas como santas. O texto é claro em dizer que Deus não quer que se faça imagens, nem do que está acima no céu, o que inclui não fazer imagens de Deus, de Jesus, e nem o que está embaixo na terra ou mesmo debaixo das águas. Não existe na Bíblia permissão para que se faça imagens, nem mesmo de Jesus. Deus sabia que as pessoas iriam se prender a esses objetos mais do que ao próprio Deus em si. A verdade é que não precisamos de nenhuma imagem como representação, porque a fé fala justamente sobre aquilo que a gente não vê. Se você crê em Deus, você não precisa ver um objeto. Está diante de algo palpável que é possível se ver. Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, ainda que a imagem seja de Jesus, ela não agrada a Deus. Deus busca por verdadeiros adoradores, não os que carregam uma imagem de Jesus no peito, no seu pescoço, mas sim aqueles que carregam o Senhor no seu coração. E quem carrega o Senhor no seu coração, quem de fato ama ao Senhor, o obedece, ainda que aquela obediência seja algo que faça com que você negue a si mesmo, faça com que você faça algo ou deixe de fazer algo que você ache que é bonito, que você ache que é agradável. Não importa, é o que agrada a Deus que importa, o que Ele manda é o que a gente tem que obedecer. Somos nós que temos que nos conformar, entrar na forma, ficar no molde daquilo que Deus nos manda obedecê-lo. O texto fala também que não é para se encurvar nem servir a imagens, Como isso tem sido ignorado. Deus não mandou que se fizesse isso. Deus não mandou que se fizesse imagem. Deus não mandou que se encurvasse diante delas. Pelo contrário, Deus ordenou que não se fizesse imagem, que não se curvasse e não servisse a elas. Há quem sirva até cafezinho para a imagem. Quem tem fé não precisa de uma representação para se prostrar ali e pedir ao Senhor. O Senhor quer que a nossa fé seja suficiente nele, de modo que a gente obedeça o que está lá em Mateus 6,6, que fala que quando orarmos, quando formos fazer nossas petições a Deus, que a gente entre no nosso quarto, feche a porta e diante dele ali faça a nossa oração. Aliás,
É nesse mesmo texto de Mateus 6 que está a oração dominical, a oração que Jesus nos ensinou. A igreja, e aqui eu digo a igreja, templo físico, também é chamado na Bíblia por casa de oração. E lá também não deve ter imagens. Ora, se o texto aqui está dizendo para não ter imagem para si, não faz sentido ter imagem na igreja. Voltando lá ao primeiro texto que lemos, percebemos que existe uma terrível consequência para aqueles que fazem, se prostram e servem a imagens, né? Lá está dizendo que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Ora, maldade? Como assim maldade? Leia o texto novamente, você vai perceber que ali ele está se referindo maldade justamente a ser idólatra. Quando você faz, quando você se encurva a imagens, isso o texto está chamando aqui de maldade e que Deus visitará essa maldade, ele chama de maldade, nos filhos na terceira e quarta geração. Veja que não atingirá apenas você, mas as próximas gerações. E se seu filho continuar no mesmo erro, continuar desobedecendo, desagradando a Deus, ali conta-se mais 3, 4 gerações. E se o seu neto, mais 3, 4 gerações. Então o texto está claro aqui, dizendo que há consequências terríveis para os que desobedecem. Deus falou, não faça imagem, não se encurve a elas. Então é para não fazer, é para não se encurvar, é para não servir. E o texto diz que ele faz essa visitação, né, por causa do zelo de Deus, é porque ele é um Deus zeloso. E diz que isso o aborrece, porque ele diz lá, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Ele está dizendo, quem faz imagem, se curva e serve a imagem, está me aborrecendo. E como eu sou um Deus zeloso, então eu vou visitar essa maldade dos próprios pais nos filhos. No final do texto, pelo contrário, o Senhor diz que quem obedece, ou seja, não faz imagem e não se prostra diante dela, será abençoado, milhares, né? Que ele abençoa milhares. Veja bem, olha o texto. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso é uma promessa, ou seja, para quem faz, ele está dizendo que vai visitar a maldade, que isso aborrece ele. E para quem não faz, não se prostra, não serve, ele está dizendo aí, ó, esses são os que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos a mais um texto que confirma essa passagem. Está lá em Deuteronômio 5:8, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebeu como esse texto é praticamente igual ao primeiro texto que lemos? É porque aqui nessa passagem Moisés estava repetindo os mandamentos para o povo e advertindo o povo. Olha só, obedeçam, eu vou falar de novo para vocês, é para vocês obedecerem. Lembrando que os 10 mandamentos são as leis de Deus escritas pelo próprio dedo de Deus. Você vai achar isso escrito lá em Êxodo 31:18. Que possamos obedecer a Deus e assim sermos receptores das bênçãos de Deus. Se você teve um ensino contrário, se desde criança o que você aprendeu foi diferente do que está aqui na palavra de Deus, não fique triste. A Bíblia também diz que a verdade vos libertará. A verdade está na palavra de Deus. No início desse vídeo eu perguntei se você crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus e, portanto, a verdade. Então, leia a Bíblia, estude especificamente sobre esse assunto, se você aprendeu de forma contrária.
Porque a Bíblia também diz que a verdade vos libertará. Está lá em João 8:32. E no verso 31 diz que se você permanecer na palavra dele, olha a importância de se ler a palavra de Deus, buscar a Deus o entendimento, para que de fato você saiba a verdade.